Aí, gente, deixa eu ver aqui. Pedro. Isso. Estão me ouvindo? Sim, tá passando. Ótimo, obrigada, gente. Sim, Lu. Oi? Estamos te ouvindo. Obrigada. Penei aqui, eu tive que sair e voltar. Realmente não estava fazendo a projeção, tá bom? Mas agora a gente conseguiu, vou dar aqui direcionamento, tá bom? Então, olhem só, como eu tinha comentado com vocês, deixa eu pegar meu pointer aqui bonitinho. Esse nosso assunto, teste de hipótese, né? Onde nós estávamos construindo, como eu falei com vocês, que eu iria discutir o que vem a ser hipótese, né? Foi o que nós estávamos justamente comentando e Júlia destacou, né? E aqui eu coloco para vocês primeiro um conceito textual e depois o que a gente inclusive encontra dentro desse teste de hipótese nessa aplicabilidade para a gente na análise de dados, tá bom? Então, olha só. Possibilidade considerada válida, né? Quando a gente estava aquela sugestão, aquela possibilidade de que algo possa, né, ser real, antes de sua confirmação. É aquilo que a gente pensa antes de necessariamente confirmar. Uma suposição. Proposição admitida como início e através da qual algo pode ser comprovado ou demonstrado. Conjectura. Hipótese científica. Que foi inclusive onde eu estava trabalhando com vocês, né? Da importância de hipóteses na construção das nossas pesquisas, né? Nós precisamos ser movidos, nós destacamos possibilidades e nem sempre a gente vai provar que ela é correta, né? Mas também uma coisa muito importante, quando a gente tem uma hipótese e ela não seja comprovada, ela não deixa de ter o seu valor, né? Ela, afinal de contas, nós atribuímos àquela situação uma dedicação, uma possibilidade de trabalho e a gente possa, no final, concluir que aquela hipótese precisa ser rejeitada, mas que sirva ali de respaldo, de base para situações futuras e também para outras pessoas que porventura deveriam fazer cumprir aquele caminho e que nós já cumprimos, né? Isso é muito importante. E até eu achei bonitinho, tá até no livro, né? Então a gente destaca essa importância, esse valor da hipótese. E eu coloquei aqui para vocês que hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, só para ver como seria caso ela fosse. Então, assim, palavras tortas, né? Mas de alguma forma é isso mesmo que significa e que a gente trabalha com a hipótese. Eu faço aqui uma sugestão de leitura. Esse artigo é até de uma revista clínica biomédica, tratando com testes de hipóteses, né? Perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem a respeito desse assunto que nós vamos tratar de agora. Inclusive, até eu compilei literalmente, peguei lá do artigo, o conceito de hipótese dentro da estatística, né? Que eu achei interessante e bom aqui para pontuar para a gente. Então, olha só. Em estatística, uma hipótese é uma afirmação sobre o valor de um parâmetro de determinada população. Isto é, qualquer medida numérica calculada a partir de todos os indivíduos de uma população. Por exemplo, média, proporção. Uma afirmação do tipo, a concentração sérica do colesterol difere em crianças, não é uma hipótese estatística, pois ela não menciona o valor do parâmetro.
Para tal, a afirmação deveria ser: a média de concentração sérica de colesterol entre crianças de 7 a 12 anos é de 132 miligramas por decilitro. Ou ainda, a diferença entre a média de concentração sérica do colesterol de crianças e adulto é nula. Então, é importante a gente perceber isso, porque é a construção, né, da hipótese diante também dessa questão estatística. Porque na hora que a gente coloca a estatística, nós estamos querendo margear, nós queremos dar valor, né? De alguma forma a gente está ali comparando, falando que é assim, falando que é diferente, né? Então nós precisamos disso. E teste de hipótese, reparem que o nosso tópico é teste de hipótese, né? Estou apresentando aqui primeiro, trabalhando com vocês, com aquilo que a gente julga, né? O que seja hipótese, que é uma palavra que inclusive a gente utiliza no nosso dia a dia também, né? Nós temos hipóteses sobre várias coisas, inclusive utilizamos isso no nosso trabalho, né? Ali no ambiente científico. Então é importante que a gente venha trabalhar, pegar o cerne, né, o conceito dessas palavras, disso, e contextualizando dentro da nossa análise de dados. E que é importante, né, uma coisinha que a Júlia falou, é que quando você tem essa situação de hipótese, na hora que você pensa que algo possa ser, né, real, para comprovar aquilo você precisa de meios que venham comprovar, né? Você primeiro sugere, depois você vai tentar comprovar ou não a veracidade daquilo que foi pensado, né? O que é teste de hipótese? É um método de averiguação sobre a veracidade de uma afirmação, associada a um risco máximo de erro. Quando nós temos hipóteses, nós precisamos de imaginar que nós somos passivos a erro. Porque senão você não teria uma hipótese, você teria uma verdade absoluta diante da sua frente, né? Então, quando eu assumo hipóteses, eu assumo possibilidades. Lu, ficou mudo. Oi, pode falar? Oi? Travou pra mim também. Até que agora eu vi, eu tava travada, né? Mas agora tá movimentando, não tá? Agora voltou. Voltou. Agora que você falou, eu olhei aqui pro meu celular, aí eu vi que eu tava parada. Valeu, obrigada. Qualquer coisa me fala, porque se tiver que mexer alguma coisa, a gente mexe aqui, tá bom? Bem, então é justamente isso. Em outras palavras, por definição, um teste de hipóteses é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese, com base nas informações fornecidas pelos dados coletados em uma amostra e por isso envolve um risco de afirmar algo errado. A gente tem que ter isso, né? Sempre existe essa possibilidade, né? A gente tem que ter esse cuidado. E repare que dentro da estatística, a gente tenta margear, né? O que seja o menos possível passivo a erro. Mas a gente sabe que eventualmente possam ter erros. A gente acabou de falar dentro da curva de normalidade que, embora a gente assuma aqueles valores como anormais, é sabido que ali eventualmente tem algum indivíduo que seja saudável, né? Então existe essa leitura. O grande detalhe está, e nós vamos trabalhar um pouco com isso na frente, que a partir do momento que a gente assume um erro, assume o risco de um erro, que a gente tem que trabalhar que porventura aquele erro que seja o mínimo possível, porque na verdade isso não significa, né, que o erro é permitido. Não, a gente sabe que eventualmente algumas circunstâncias têm uma margem de erro, é sabido isso, mas que vamos errar o mínimo possível e que, se porventura, diante daquela situação de erro, que eu possa escolher de uma maneira um pouco mais segura, tentando resguardar que este erro
não venha infligir, não venha fazer com que uma pessoa, por exemplo, corra riscos. Ou seja, que eu possa escolher que, de repente, um erro não venha comprometer, por exemplo, que uma pessoa que esteja doente não seja tratada, que uma pessoa, ao tomar esse medicamento, ela não possa ter efeitos colaterais. Esse é um tipo de erro que eu não devo assumir. Né? Então, só para vocês perceberem, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar mais ao longo daqui. Mas eu só quero mostrar para vocês que mesmo que a gente assuma a situação de erro, que ele possa ocorrer, como de fato sabe-se que ocorre, mas que esse erro seja o menor possível e que ele seja, na verdade, de tal forma que ele não comprometa, que ele não venha colocar ninguém em risco. Eu prefiro errar por precaução e por zelo, por cuidado, do que necessariamente errar negligenciando, deixando aquela pessoa à mercê, né, do acaso. Não. Então, isso que é só para a gente começar a trabalhar isso, né? Na hora que a gente fala assumir erro, vai ser, que bom, não? Então, pode acontecer qualquer coisa. Não, não é assim. Né? É uma situação sempre com cuidado, com zelo, com respeito, né? Enfim. Então, olhem só. No teste de hipótese, a gente trabalha justamente com essa sequência, né? A gente primeiro tem a hipótese, é sempre uma afirmação, né? Eu estou ali afirmando algo que pode ou não ser verdadeira, né? Que você supõe ser verdadeiro, mas que ele precisa ser verificado. Eu acredito que aquilo que eu esteja falando seja uma realidade, mas eu ainda não tenho ela como uma verdade absoluta. Eu preciso de prová-la. Isso, né, para que eu possa de fato verificar se aquilo que eu estou pensando é de fato verdadeiro, eu preciso submeter a um teste, né? É uma forma como eu pretendo verificar se aquela minha hipótese é verdadeira ou não. Para esse teste, a gente tem uma unidade de medida, que é a métrica, né? Para verificar se o teste ele foi bem sucedido ou não. E assim, a gente consegue atingir, né, o que a gente espera, é atingir a meta, o valor que você espera atingir na métrica para validar a sua hipótese. Ou seja, eu preciso passar por etapas para que, de fato, né, aquela minha proposta de afirmação realmente ela seja validada. Né? Então, isso que é importante. A gente não pode sair aí propondo verdades sem, na verdade, conseguir prová-las. Né? Tem que ter uma maneira de provar. Porque ninguém tem a verdade absoluta, todos nós somos passivos a eventualmente pensar uma coisa e ela não ser bem aquilo que a gente pensou. Então, precisa ser avaliado, né? E essa validação se dá com os testes. Como isso tudo, né? Como a gente estava trabalhando aqui, tudo isso envolve a ciência, né? O que nós trabalhamos, a nossa ferramenta, a ferramenta do biólogo é a ciência, né? Temos várias possibilidades, vários caminhos de se fazer pesquisa, e isso a biologia ela é muito ampla, mas todas elas envolvendo a ciência, né? Por isso que é fundamental que nós tenhamos ali as nossas hipóteses, que são muito movidas, né, às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, né? Aí a gente ventila as nossas hipóteses, nós precisamos ter uma previsão, precisamos ter ali uma situação de como, né, eu vou conseguir comprovar se essas minhas hipóteses são de fato verdadeiras, né? Então isso é o que move a cada um de nós a construção da ciência. Se nós não tivéssemos isso como objetivo, como pensamento, logicamente a gente não conseguiria ter essa proposta, inclusive, de que as coisas, né, possam, na verdade, crescer em conhecimento, em descobertas.
Eu coloco aqui para vocês, teste de hipótese, o conceito bonitinho, formal dele, né? Dentro desse conceito da bioestatística, que são os testes de hipótese ou testes de significância, que são procedimentos estatísticos pelos quais nós possamos rejeitar ou aceitar uma hipótese, tá? De nulidade, associando a um risco máximo de erro para a conclusão. Vocês vão ver, teste de nulidade justamente eu vou aceitar ou rejeitar de que eventualmente aquilo dali, né, que eu estou pensando, às vezes não seja bem, não tenha validade. Eu vou mostrar isso para vocês já daqui a pouco, tá? E são utilizados para detectar esses testes de hipóteses se existe alguma diferença entre as médias testadas. Então é isso que nós vamos trabalhar, é isso que nós vamos apresentar, é isso que, na verdade, é muito utilizado, né? Em vários os artigos que a gente tem oportunidade de ler e que chegam até nós, né? Com diferentes objetivos aí ao longo da nossa jornada dentro da biologia. O exemplo, né, que até o coautor dá é justamente esse daqui, olha. Para entender melhor essa definição de teste de hipótese, vamos supor que você queira avaliar se a utilização do suco de abacate com laranja na alimentação de mulheres resulta em perda de peso. Nossa, já pensou? Suco de abacate com laranja, será que ele é bom? Eu acho que ele é bom para a perda de peso, tá? Então, você tem essa hipótese. Então, o que a gente vai trabalhar? Qual que vai ser essa minha construção para que eu venha comprovar adiante? Primeira hipótese, que é justamente a hipótese de nulidade, que a gente fala como esse H0 aqui, tá bom? Primeira hipótese, a utilização do suco de abacate com laranja na alimentação não tem efeito sobre a perda de peso das mulheres. Agora, existe a outra hipótese, que são duas situações. A utilização do suco de abacate com laranja na alimentação tem efeito sobre a perda de peso das mulheres. Então, a gente precisa verificar qual das duas hipóteses são verdadeiras, é verdadeira e a outra é falsa, né? Então, isso que a gente precisa de verificar. Então, quando a gente tem uma dúvida, um questionamento como esse, né, citado aqui como esse suco, mas poderia ser outras coisas, né? Enfim, até coisas que a gente ouve aí, né? Tomar água com as refeições, isso faz com que a pessoa engorde, né? Então, a gente poderia ter como hipótese de nulidade. Beber água durante as refeições não interfere no ganho de peso. Hipótese 1, né? Que é a ingesta de água com as refeições promove um aumento de peso, tá? Então, são só para a gente perceber, porque inclusive, gente, eu trabalho com vocês isso lá na frente, até para vocês exercitarem, de que a gente, diante de uma situação, nós precisamos ali de conseguir construir hipóteses, tá? Então, a gente consegue isso e isso é importante. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente percebe alguns erros, né? Quando mesmo na construção do projeto, quando o indivíduo tem ali hipóteses a serem formuladas, né? Às vezes a pessoa não consegue nem mesmo propor hipóteses diante daquilo que ela eventualmente quer trabalhar. Né? Então é importante isso. E nesse contexto, por isso que eu acho realmente muito interessante isso. Porque a gente verifica todos esses conceitos de análise de dados, né, que referente à bioestatística, e que não é simplesmente só também fazer conta, embora ela esteja sempre presente e muito importante, mas também está na aplicabilidade até mesmo do raciocínio na hora que a gente está na construção dos nossos trabalhos. Tá? Aqui, após a elaboração das hipóteses, você deverá testá-las, que é aquilo que a gente comentou anteriormente, utilizando um teste específico para comparar os resultados obtidos. E aí sim, você vai ver, né,
se é possível validar ou não a sua hipótese ou qual das hipóteses ela de fato seja verdadeira, né? Mas inclusive nesse slide daqui, na hora que eu estava construindo, né, como eu falei com vocês, pegando lá do livro de referência e colocando, eu falei assim, que legal, eu acho que dá para os meninos perceberem que aquilo que nós estudamos, né, desde o nosso primeiro encontro, como que na verdade era importante e como que faz parte desse conjunto como um todo dentro da bioestatística, né? Porque olha só, antes de escolher qual o melhor teste estatístico, você deve analisar, primeiro, a natureza da sua variável, se ela é qualitativa ou quantitativa. A distribuição da variável, se ela tem padrão de distribuição normal, ou seja, se ela é de distribuição normal ou gaussiana ou não. A continuidade da variável, se ela é contínua ou descontínua. E se ela é estável ou instável. Então, eu acho interessante isso para mostrar para vocês, olhem, como que é crescente, né? Como que o que a gente viu, na verdade, ele não fica aleatório, e ele não é exclusivo. Ele é importante e eu consigo analisar isso e ter a necessidade dessa análise até quando eu estou aprofundando mais em termos da minha pesquisa, né? Então, eu acho isso aqui importante para gente. E com certeza vocês já ouviram falar testes paramétricos e não paramétricos, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar, pegaram um artigo, ainda mais se a gente trabalhou muito aqui ao longo da nossa disciplina, ali para vocês elaborarem, pesquisarem artigos, né? Eu sempre pedi isso nesse sentido para vocês. Tenho certeza que vocês ali, em algum ponto, encontraram algum artigo que fazia essa referência, né? Então, eles são justamente dentro desse contexto. Por quê? Existem esses dois tipos, né, de testes que nós podemos escolher. Os testes paramétricos e os testes não paramétricos. E a partir desses, né, na hora que eu falo testes paramétricos, é um conjunto de testes estatísticos que possam ser aplicados, que são considerados paramétricos, tá? Bem, mas como escolher, né? Como que eu vou definir, direcionar se eu vou trabalhar com testes paramétricos ou não paramétricos? Reparem aqui que aí que é importante aquelas análises que nós tivemos anteriormente. Porque os testes paramétricos, eles devem ser utilizados quando são avaliados dados com variáveis quantitativas e de distribuição normal. Tá? Aqui eu até achei bonitinho isso daqui, além de coloridinho, né? É bom para ilustrar. Ó. Teste paramétrico, ele trabalha com amostras quantitativas, né? E distribuição normal, que foi o que a gente acabou de ver. Aqui eu não vou passar para o não paramétrico, porque aqui eu coloquei essa mesma imagem, né? Os testes não paramétricos, eles são utilizados quando as variáveis são qualitativas e que não venham a ter distribuição normal, tá? Como, por exemplo, número de pessoas que gostam de queijo, ou quando você tem ali, né, indivíduos, qual tipo sanguíneo. Então, só para mostrar e relembrar vocês, né, que é aquilo que a gente viu em termos de classificação de variável, né? Então, não paramétrico, eu trabalho com ele, com características qualitativas, né? Podem ser ordinais ou nominais, né? Isso que a gente viu. E aqui eu acho interessante, até, esse daqui é a própria imagem do próprio livro, colocando pra gente, né? Os testes paramétricos, a variável é quantitativa, a distribuição é normal, a variável é contínua e estável. E o que nós temos? Testes não paramétricos, variáveis qualitativas, sem distribuição normal, descontínuas e instáveis, tá? E aqui, até coloquei, vocês vão ver, até justamente para chamar a atenção de vocês, são testes dos quais, né, são bastante variáveis, inclusive o próprio autor do livro, né, quando ele trabalha em relação a esses testes de hipótese, e eu coloquei, que eu achei isso interessante para vocês, ele coloca justamente isso. Bem, é muito importante que nós, enquanto biólogos,
tenhamos essas noções básicas, né? De bioestatística, de variável, de poder analisar os nossos dados. Agora, a definição, inclusive, de qual teste de fato é o melhor para a minha amostra, é melhor para os meus dados, é importante que nós possamos ir junto a um profissional, a um estatístico, né? Para ele poder nos ajudar em relação a isso. Porque ele consegue, aí sim, a gente apresenta, e isso é muito importante. Isso me faz, por exemplo, recordar na minha época lá de mestrado, no qual eu tinha o meu orientador, né, com uma experiência super vasta, mas o que a gente fez? Reunimos lá o que a nossa proposta, o que a gente estava trabalhando, e nós fomos ao professor que trabalhava com essa característica, com a bioestatística em si. Inclusive ele era um professor da veterinária, né? Porque ele tinha essa formação de estatística e a aplicabilidade dele também dentro da área, né? Ali da área da biologia, né? Então ele tinha essas duas formações. Então ele atendia muito a todos nós, né, que éramos da área da biológica, para nos ajudar a ver qual que é o teste que nós deveríamos aplicar e, logicamente, direcionar e nos ajudar em relação a isso. Então é muito importante isso, né? E é importante a gente colocar isso, porque na hora que a gente pega, a estatística ela é muito mais ampla do que a bioestatística básica que a gente tem, né? E a gente muitas das vezes precisa desse direcionamento, até mesmo para explicação, como que a gente vai fazer, como vai trabalhar. Às vezes até alguns dados eles que fazem pra gente, né, nesse sentido. Que é uma realidade que não é de forma alguma, não significa incapacidade. É respeitar isso, na verdade, respaldo para aquilo que você está fazendo, né? Então isso também é uma realidade, importante a gente trabalhar com isso. E aqui, né, aquilo que eu coloco aqui para vocês, o que eu pontuei anteriormente, os testes paramétricos são indicados de variáveis quantitativas de distribuição normal e contínua, e é justamente aí, inclusive, que o autor, né, ali no livro Azioto, ela caminha para esse lado que a gente acabou de ver, que é o padrão de normalidade, né? Inclusive aqui coloquei mais uma vez o nosso gráfico, né, colocando pra gente, porque se nós observarmos, os testes paramétricos, eles são indicativos desses dados de distribuição normal, e os testes não paramétricos não são indicados àqueles casos em que não existe uma aplicação, uma observação de distribuição de normalidade. Eu até coloquei assim, até mesmo para vocês, do ponto de vista, né, de observar, de enxergar isso de uma maneira mais fácil e relembrar de algo que a gente acabou, né, de verificar aqui. E, né, até que quando o autor caminha, né, mas o que é uma variável de distribuição normal? Já que está dentro desse contexto, dessa aplicação de testes paramétricos e não paramétricos, aí é onde eu comentei com vocês hoje no início da aula, que eu até permaneci até mais para pontuar para vocês. Reparem, dentro do próprio livro ali, o autor ele faz essa menção, esse gancho, né? Que às vezes nem sempre a pessoa está estudando testes de hipótese, tão logo ter estudado, como a gente acabou de estudar ali, a distribuição de normalidade. Então, ele vem justamente mostrar aqueles dados que nós trabalhamos, da simetria da distribuição dos dados, né? Onde a média, a moda e a mediana corresponde ali ao valor central, ladeado por maior frequência dos nossos dados, né? Então, enfim, aquilo que a gente pode falar. Então, acho que isso daqui para a gente é importante, né? Ele nos ajuda, ele reafirma a importância do que a gente acabou de ver e coloca para a gente esse raciocínio de continuidade, né? Que é muito importante até a gente perceber isso. Às vezes a gente estuda tudo fragmentado e acha que cada coisa não tem ligação com a outra, né? E aqui só chamando a atenção,
né? Daquela importância do valor médio está central, que essa variação, inclusive da distribuição e do contorno da curva, tem a ver com os desvios, com a média, né? Que foi o que a gente trabalhou agora recentemente. E aqui, ela fez a proposta da realização desse gráfico, que eu achei muito oportuno, porque eu aproveito tanto para agora quanto para o que a gente acabou de ver. E não sei se vocês se recordam, semana passada eu comentei com vocês que nós iríamos fazer uma atividade hoje, que se vocês pudessem estar no computador com Excel, seria muito bem-vindo. E quem não estivesse, que poderia utilizar o papel milimetrado, né? Como inclusive eu mandei o post, como sempre eu peço a vocês que tenham o material aí com vocês. E a minha proposta agora é justamente essa proposta que ela fez lá no livro quando ela estava apresentando o teste de hipótese, para que vocês possam construir um gráfico com esses dados, né, com classe de peso e com o número de animais. Na verdade, vocês vão utilizar justamente isso, classe de peso e número de animais, para a construção de um gráfico. Quem puder, né, eu não sei se vocês podem, nesse momento, realizar esse gráfico em Excel, seria ótimo. Eu até fiz a construção dele e eu tenho ele, eu peguei e coloquei ele aqui para vocês verem. Só para me ter uma ideia, tem alguém que tem possibilidade de trabalhar com Excel aí agora? Só para me ter uma noção do que realmente é possível. Eu tenho Excel. Tem? Vamos fazer o seguinte, então? Eu também tenho. Tem? Então vamos trabalhar. Então, olha só. Quem não tiver, trabalha aí com papel milimetrado. E quem tiver a possibilidade de trabalhar com Excel, faça no Excel aí agora, tá? E já eu vou corrigir e mostrar para vocês. E, inclusive, a gente podia combinar o seguinte. Quem não tiver essa possibilidade agora, construa um gráfico no papel milimetrado, mas ao longo da semana seria muito interessante vocês fazerem essa atividade em Excel. A gente poderia às vezes até combinar o seguinte, a gente pode fazer isso. Vou deixar então essa proposta, que talvez seja mais viável. Olhem só, vou pegar isso daqui até para facilitar para vocês, vou encaminhar para o WhatsApp. Acho que isso vai ser talvez mais produtivo. O que nós vamos fazer? Eu vou encaminhar essa atividade para vocês para o WhatsApp, para que a maioria das pessoas possam fazer em Excel, tá? E aí, para a semana que vem, vocês tenham ele aí, vocês tenham para poder, inclusive, apresentar. Vocês podiam até me encaminhar, por favor, tá? Só para a gente poder trabalhar, para vocês poderem trabalhar com esses dados em Excel também, que eu acho que a grande maioria já trabalha, enfim, né? Sabe trabalhar com Excel, mas eu acho que seria uma boa oportunidade também, tá? Então, vamos fazer o seguinte, em vez de mexer com ele aqui agora, eu vou deixar isso, vou encaminhar com vocês como proposta, já que a gente não vai finalizar né? Realmente, a gente já não finalizaria isso hoje mesmo. Esse conteúdo, ele é maior. Mas, de qualquer forma, aí semana que vem, tá? Eu acho que vai ser mais produtivo. Então, eu vou encaminhar para vocês essa tabela, tá? No WhatsApp, inclusive com essa, né, pedindo que vocês trabalhem em Excel, aí semana que vem a gente faz essa proposta, tá bom? E aí se vocês puderem aí tirar foto, colocar no WhatsApp, tá? Não é uma questão de valer ponto, não. É uma questão mesmo para a gente ter a oportunidade de exercitar isso também, né, nesse outro tipo de ferramenta, tá bom? Então eu vou passar aqui rapidinho. E semana que vem a gente volta nisso, tá bom? Bem, acho que isso daqui vai ser mais prudente, mais aproveitável pra gente. Aí semana que vem eu corrijo e trabalho isso com vocês. Aqui. Que ótimo. Bem, então vamos. Deixa eu ver aqui deixa eu ver, Ju me mandou uma foto. Deixa eu ver o que é, se é alguma coisa. Isso, Ju! Obrigada! Isso mesmo, Ju.
tá? Então, só vou voltar aqui, Ju, já que você fez essa gentileza, tira a foto aqui, ó, eu tiro, né? Vou tirar a foto do escrito para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, Lu, Oi. precisa tirar a foto não, eu mando print. Eu acho que fica mais Isso fácil. fica até sem palavras. Professora, eu vou te falar. Muito obrigada, tá? Isso, ótimo, que aí já tem aí, o pessoal pode trabalhar. Valeu, brigadão. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, é justamente isso, né? Afinal de contas, você tem ali os seus dados, você trabalhou, de repente você vai ver se os seus dados estão de acordo, né, com esse padrão de normalidade ou não. Ou seja, a princípio, então, você já teria o indicativo, né, de trabalhar com testes. Deixa eu voltar aqui, ó, só não consigo ver se alguém me mandar, se vocês me mandarem mensagem, eu não consigo ver. Isso, aqui. E aí, logicamente, você já poderia definir, teoricamente, se você utilizaria testes paramétricos ou não paramétricos, né? E essa que é a pergunta que a autora, inclusive, ali faz. E agora, então? Já que eu já tenho os meus dados, já que eu construí um gráfico, já sei se eles estão ou não, né? Porque vocês é que vão me falar semana que vem se ele está ou não dentro do parâmetro de normalidade. Já posso iniciar o teste? Ainda não, né? Mesmo que você já tenha testado as condições da variável, identificado qual teste deve ser utilizado, na verdade você ainda deva prosseguir com a análise, ainda ter um pouco mais de critério que nós vamos trabalhar, tá? E o que nós vamos fazer? Nós devemos agora avaliar. Justamente, lembram a possibilidade do erro? Aquilo que nós vimos no início, de que de repente eu possa afirmar. Ô, Lu, Oi, diga. desculpa te interromper. Pode falar? A Júlia pediu para poder aceitar ela na reunião. Parece que a internet dela caiu. É engraçado que aqui não fez barulho. Eu te agradeço. Ela tá aqui mesmo, mas não fez barulho. Por isso que é importante, viu, gente? Eu sempre fico atenta aqui, porque normalmente, na hora que vocês pedem, sempre dá um sonzinho aqui pra mim. Indicativo, deixa eu ver, acho que ela entrou. Entrou, Júlia? Entrou. Mas Entrei. não, e não é a primeira vez, então tem hora que possa acontecer, por isso que eu gosto de ficar com a mensagem de vocês aqui mais ou menos atenta, porque qualquer coisa, quando refere-se à turma que eu leciono, eu gosto de dar atenção, que às vezes alguém passa um recadinho que é importante, tá? Obrigada. Qualquer coisa podem me falar sim. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu aqui. Ai. Você vai apresentar? Isso. Muito bem. Então, voltando ao raciocínio, é aquilo que a gente estava falando. A gente tem que convencionar o tipo de erro que porventura a gente possa cometer, tá? Para testar de fato a minha hipótese. Por quê? Nós admitimos que a partir do momento que a gente trabalhar com essas hipóteses, a gente está susceptível ao erro. Então eu tenho que minimizar ao máximo o erro e principalmente existem erros que eles possam ser comprometedores, né? Existem erros que se eu cometer, eu posso te colocar em risco. Depende muito do que eu estou analisando, né? Então isso que é muito importante. Então é isso. Qual que é o limite máximo, né? O que eu posso, na verdade, até onde que eu posso trabalhar, como que eu vou estabelecer. E é por isso que nós estabelecemos um limite máximo ao erro. Como que é isso? Os valores são distribuídos em porcentagem, que normalmente vão de 5% e 0,001%. Ou seja, o limite de 5% é um limite de erro maior, né? Na verdade, aqui eu estou assumindo um risco maior de errar
do que 0,001%. Então, só para a gente entender o que isso está aqui significando, ok? E esse limite máximo de erro a gente identifica pela letra alfa. Então, até coloquei aqui a simbologia dessa letra para a gente recordar, para a gente entender. Então, esse limite máximo de erro, ele é indicado pela letra alfa, tá? Às vezes isso aparece, Alfa é igual a 5%, alfa é igual a 0,1%. Então, significa que é limite máximo de erro que aquele autor trabalhou ali naquela situação. Escolha, como eu falei com vocês, olha, que quando eu assumo um erro de 5%, eu estou, na verdade, trabalhando com um erro maior do que 0,01%, Por quê? Com um erro de 5%, significa que eu estou trabalhando que 95% do que eu estou falando é verdadeiro. Agora, eu estou assumindo que 5% possa ser uma situação errônea, pode ser uma situação errada, de erro, tá? A partir do momento que eu assumo um erro de 1%, que é o alfa de 0,01, significa que a minha hipótese ela tem 99% de chance de ser verdadeira e 1% de ser falsa. Então, reparem que na hora que eu coloco essa margem de erro, na verdade, eu estou tentando limitar ainda mais o erro. Então, isso só para a gente ter uma noção e até mesmo o que ele significa na hora que a gente faz leituras ali nos artigos, quando porventura vem essa menção, tá? Como definir? Poxa, professora, eu sempre quero errar o menos possível, mas como que eu posso definir isso, Gente, não consigo sair disso aqui. Agora sim, que eu tô vendo. Bem, como é que eu posso definir? Existe uma grande variação dos níveis de significância e qual o valor que é o mais adequado para o meu trabalho. Nesse sentido aqui, vocês vão ver que é muito mais pela coerência. De alguma forma, eu comentei com vocês isso no iniciozinho, quando eu dei uma breve introdução da importância do assunto que a gente ia tratar. Poxa, existem algumas situações que eu posso cair ao erro, mas que às vezes não venham comprometer. Aí você fala, professora, mas ali numa situação dessa, de pesquisa, ok, todo erro a gente tem que evitar ao máximo. Mas existem, às vezes, algumas margens de erro que elas possam ser assumidas, porque elas, porventura, não venham colocar em risco nada nem ninguém, situação alguma, Vai ser prejudicada, às vezes, por aquela situação. Agora, tem outras coisas, como eu falei com vocês, que é inadmissível. Afinal de contas, eu posso colocar em risco a saúde de uma pessoa. Então, é isso que a gente coloca aqui. A gente precisa definir, diante do que eu estou trabalhando, qual que é a acurácia, o que significa acurácia? Medida correta dos meus valores. E qual que é a precisão que eu quero ter? Capacidade de se repetir a medida de acurácia. Inclusive, isso, se a gente observar, vai muito de encontro com o que a gente trabalha cientificamente. Por quê? É fundamental que aquilo que eu esteja propondo, aquilo que eu estou ali dentro de um artigo científico, que seja o mais reprodutível possível, Ou seja, que aquilo que eu estou fazendo, ele está tão certinho, está tudo ali tão bem descrito, tão cheio, do método, está tão correto, que ele é reprodutível. Porque eu não cheguei aos resultados de uma maneira aleatória. Eu não cheguei aos resultados pelo acaso. Eu cheguei aos resultados por tudo aquilo que eu propus, por toda a metodologia que está certinha. E aí ela é repetível, ela é replicável,
Então, isso que é importante. E aqui nós temos dentro desse desenho, né, dessa proposta aqui no desenho, e eu apresento a vocês esse desenho separadamente, cada um, né, aqui desses desenhos, o alvo, né, parece tirar o alvo. Justamente essas situações. Repare o seguinte, nós podemos, né, e é o que eles utilizam isso dentro da própria da bioestatística para a gente conseguir fazer essa leitura de acurácia e de precisão. Se vocês observarem, aqui eu vou fazendo os desenhos maiores, que fica mais certinho, melhor para vocês observarem. Olha só, nessa situação, onde se a gente perceber, né, nesse tiro ao alvo aqui, todos os tiros foram direcionados ao centro. A professora, nem todos, né, foram certinho no alvo, concordo, mas todos foram direcionados ao centro. Bem, isso daqui é um típico exemplo em que a gente apresenta alta acurácia e alta precisão. Voltando, o que é acurácia? A medida correta dos valores, né? Porque todos, inclusive tem ali, grande parte deles, olhem, vários deles, inclusive, estão no alvo certinho. E precisão, por quê? Porque todos estão direcionados, todos foram muito precisos, né? Esse indivíduo aqui, esse atirador número 1, ele absolutamente foi muito assertivo. Então, quando ele foi tão assertivo, não só ao alvo, mas que todos os tiros que ele deu foram todos direcionados realmente para uma única direção, nós podemos definir que teve alta acurácia e alta precisão. Segunda situação, olha só, ele não teve acurácia nenhuma. Por quê? Olha, nenhum acertou o alvo. Então é a baixa acurácia, né? Agora tem alta precisão. Por que é alta precisão? Porque todos os tiros, tadinho, parece... esse não seria eu, porque o meu também não teria nem alta precisão, seria abaixo tudo. Mas esse indivíduo, tadinho, ele quis mirar uma coisa e ele acertou outra completamente diferente. Mas ele veio, todos os tiros dele foram direcionados, por isso que a gente fala alta precisão, porque todos estão dentro de um mesmo limite, embora não esteja completamente diferente do alvo. Então ele tem baixa acurácia, mas alta precisão. Olha que diferença. Esse daqui seria eu, se eu tivesse que dar tiro, né? Eu literalmente faria uma situação dessa. Literal. Aliás, tá até bom, porque eu acho que o meu ia para tudo quanto é lado, inclusive fora completamente daqui da placa. O que nós temos? Esse indivíduo, né? Ele é até considerado alta acurácia, olha só, porque ele conseguiu atingir um único, né? Aqui está um único, mas ele ainda conseguiu atingir o alvo. Então, ele ainda é tido como alta acurácia. Mas ele está com baixa precisão, porque absolutamente, olha, percebam como que o espaço físico, né, dos tiros estão cada um para um canto, tá? Agora, esse aqui, que na verdade esse aqui que seria a minha situação totalmente fora. Não acertou alvo nenhum ponto, então ele tem baixa acurácia. Cada tiro, tadinho, foi para um lado. Então ele também tem baixa precisão. Então isso parece, né, bobagem, mas é muito importante que eventualmente a gente perceba o tanto que a gente possa ser preciso ou o tanto que a gente possa ter de acurácia naquilo que a gente está propondo. Tá? Então, isso daqui é importante nessa análise. E contextualizando, né? Qual a necessidade de precisão e, consequentemente, da escolha do nível de significância a serem utilizadas nessas situações? Testar uma nova variedade de mandioca que é resistente à seca para ser plantada numa região semiárida.
Poxa, isso daí é importante? Se você está testando e quer que, né, que realmente seja uma proposta boa, é importante. Mas olhem só, será que se eu errar, né, se eu estou testando uma variedade que eu acho que vai ser boa, que ela vai ser adaptada àquele ambiente, né? Mas será que se eu errar, eu vou ter, né? Vai gerar consequências muito sérias? Ou vamos comparar. E se você testar uma nova vacina? Imagina, isso daqui eu retirei, né, gente? Desse livro proposto antes de pandemia, então não tem nada a ver, tá? Testar uma nova vacina contra a gripe para idosos com mais de 60 anos. Em qual dos dois que eventualmente você acha que você precisa, né, de uma maior precisão? Qual que vocês acham? A vacina. Exatamente, na vacina. Porque na vacina, imagine eu propor uma nova vacina em idosos com mais de 60 anos. Ela possa até não ser necessariamente, às vezes, tão viável para esses idosos e eu posso submetê-los. Imagina, eu vou tirar uma vacina que já, às vezes, é consolidada, eu vou propor uma nova e vou, de repente, né, colocar esses indivíduos em risco. Porque se essa nova proposta não for boa, na verdade, eu estou prejudicando a saúde desses indivíduos. Porque eu vou submetê-los, eles vão ser vacinados, achando que possam ser imunizados e não vão estar. E nós sabemos que idosos acima de 60 anos, independente de Covid-19, sempre foi, né, um alvo, um potencial em situações de gripe, caminhar inclusive para óbito. Tá? Eu vi aqui, eu sei que eu já excedi o horário. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse slide como nosso ponto de corte. A gente fica, tá? Por favor, vocês tentam fazer aquele gráfico no Excel. Aí a gente vai comparar semana que vem. Mas, ó, cada um faz o seu. A proposta é justamente isso, ó. Tentar verificar, tentar fazer. Ao fazer, salva aí, depois, no dia da aula, vocês me encaminham, tá? É bom que eu possa ver aqui e a gente possa discutir, a gente possa comparar o que vocês fizeram com o que eu fiz aqui e a gente vai trabalhar e discutir em relação a isso, tá bom? Então, Ô, Lu, oi, diga. sobre essa atividade é para montar um gráfico só? Um gráfico só. Ah, Um gráfico só, tá? Um gráfico só. É só para na verdade, vocês verificarem se... E vocês vão me falar se, ao montar esse gráfico, se essa distribuição ela teve o padrão de normalidade ou não, tá? Se será que vai ser formada de Gauss ou não. É isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? beleza. Gente, no mais, obrigada. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês precisarem em relação ao trabalho, pode perguntar, tá? Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, Lu. Tchau, Júlia, fica com Deus. Boa noite. Tchau, Bruna. Boa noite. Barda, Felipe. Boa noite pra você, Felipe. Felipe Dias, o Felipe Alim, a Juliana, Mariana Oliveira, Nayara, Pedro, Rafaela, Samira, William. Fiquem com Deus, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Lu. Fiquem com Deus. Pode.